Olá, amigos do canal. Estudamos esta semana a lição 2 da nossa revista Lições Bíblicas à Igreja Eleita. E o título da lição desta semana, A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O texto áureo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E o texto de leitura bíblica em classe, Efésios 1, 13 e 4, depois o verso 9 ao verso 14. Eu vou ler o verso 3, depois o 13 e o 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em quem também vós estáis depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esta é a lição desta semana, e já na introdução, nós vemos o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso, que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos antigos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. E a nossa nova posição em Cristo. Antes de mais nada, sublimidade das bênçãos espirituais. Se você for procurar no dicionário, a palavra sublime, ela tem a ver com perfeição, ela tem a ver com o belo, com aquilo que é moralmente aceitável, agradável. Então nós já começamos observando a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, a perfeição daquilo que nos é concedido através da nossa fé depositada em Cristo, no seu sacrifício e naquilo que Ele fez por nós. E aí nós já vamos aqui para o tópico 1, a nova posição em Cristo. Diz o seguinte aqui: Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracterizam pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Então nós já vamos observar aqui que a doxologia é uma manifestação intensa de louvor, de glória, de adoração. Então quando ele fala bendito, ou seja, ele está exaltando a Deus, ele está exaltando, ele está glorificando, ele está reconhecendo a grandeza e a divindade, né? É uma manifestação efusiva de adoração, de louvor, de reconhecimento do Deus a quem nós servimos. E aí nós vamos para o item 2, do tópico 1. As bênçãos espirituais. Nós lemos aqui o seguinte, no item 2 é o seguinte: Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos fez agradável, Ele nos remiu, Ele nos acolheu, Ele revelou-nos a sua palavra, Ele selou-nos com o Espírito Santo e ainda garantiu a validade da promessa. O que nós observamos aqui? Muitas vezes nós vemos pessoas entendendo que o Evangelho é algo que está relacionado com a obtenção de coisas, né? Com a conquista de coisas. E nós vemos muitas pessoas se sujeitando a esse tipo de evangelho, fazendo campanha disso e daquilo, para conquistar coisas. E quando nós vemos o apóstolo Paulo aqui falando nesse texto, ele vai mostrar que as bênçãos, aquilo que é agradável a Deus, é aquilo que diz respeito à nossa religação com o Deus eterno. Porque nós estávamos afastados, nós estávamos mortos em razão da desobediência do nosso pai Adão, né? Nós estávamos mortos, então nós não tínhamos possibilidade de chegarmos a Deus. Já vista que no Antigo Testamento foi estabelecido um ritual de busca, de apaziguamento da ira divina que se dava com o derramamento de sangue de animais. E aquilo ali não era para perdoar, mas era tipo para cobrir o pecado. O camarada submetia-se àqueles rituais, saía dali, já ia pecar novamente, no ano que vem ele voltava e derramava sangue novamente, e ficava nessa rotina, que se tornou algo que Deus vai dizer em um dos livros do Antigo Testamento, que ele já está farto de sangue de bodes e de touros, e não tinha mais nenhuma satisfação naquilo.
Porque o que agrada a Deus é você se voltar para Ele, é você buscar uma relação de intimidade com Deus. E aí nós vemos aqui as bênçãos espirituais. A nossa nova posição em Cristo nos concedeu bênçãos. Nós fomos eleitos no Senhor. E aqui fique claro aquela história da predestinação e do livre-arbítrio. Essa eleição, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. Agora, então, a salvação ela já está à disposição de quem queira recebê-la. E quando você recebe a salvação, você é um dos eleitos de Deus para receber a redenção que se dará num tempo futuro, ou seja, a redenção que te permitirá morar no céu. E aí você vê, o Senhor nos elegeu, né? Ou seja, você sabe que na eleição você escolhe, então o Senhor nos escolheu, nos aceitou, quando nós fomos para Ele, Ele nos aceitou, nos escolhe para sermos seus filhos, para sermos os seus mensageiros, os seus servos nesta terra, para fazermos a sua vontade. Ao nos escolher, Ele nos predestina, né? E esse destino, ou seja, Ele predestina, ou seja, Ele antecede a nossa destinação, Ele apresenta de antemão o nosso destino. Qual é o nosso destino? Morar no céu. Né? Nosso destino é morar no céu. Ele nos fez agradável, uma vez que nós éramos reprováveis ao Senhor. Nós éramos rejeitáveis ao Senhor, mas em Cristo, agora Ele nos faz agradáveis. Aqueles que eram rejeitados, agora são agradáveis, como diz um texto do apóstolo Paulo, se não me engano. Nós somos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Percebe? Se antes nós éramos desagradáveis, agora nós somos agradáveis. Ele nos remiu, né? Ele nos remiu, ou seja, não havia quem nos tirasse da posição em que nós estávamos. Né? Nossa posição era de impossibilidade, era de total destino à morte eterna. E aí Jesus vem e diz assim, não, eu pago o preço por eles. Então Ele nos remiu. Então, é o que nós não poderíamos fazer. Então, Ele fez por nós. Ele nos acolheu. Né? O que é acolher? É trazer para junto de si. Tê-lo como alguém que está muito junto, muito próximo. Né? O que é acolher alguém que não tem aonde morar? É trazer para dentro da sua própria casa, é dar a condição daquela pessoa ter uma vida digna. Né? Então, Ele nos acolheu. E Ele revelou-nos a sua palavra. Mas tem uma coisa que é importante, que selou-nos com o Espírito Santo. Esse ponto ele é importante porque há uma mística, principalmente no pensamento, no movimento pentecostal, muita gente confunde essa ideia do selar com ser batizado com a expressão do falar em línguas. Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ou seja, quando eu reconheço-me pecador, quando eu entrego a minha vida a Cristo, nesta hora, o Espírito Santo, a Trindade Santa, ela vem e faz morada em mim. O Senhor disse que Ele iria para o céu, mas deixaria o Consolador. Esse Espírito Santo é aquele que está nos instruindo, nos orientando, nos guiando. Nós fomos selados. E sabe que selo tem uma ideia de inviolabilidade, tem ideia de propriedade. Né? Então, aquilo que é selado não pode ser violado. Só quem pode tirar aquele selo é aquele para quem se destina aquilo que foi selado. E nós somos destinados a quem? Aos céus, a sermos entregues a Deus num tempo futuro, como diz a sua palavra. Né? Então o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos selou. Então que fique claro aqui, a ideia do selar não é ser batizado com a expressão do falar em línguas. Ser selado é ser admitido por Deus, ou seja, agora eu estou debaixo da proteção do Senhor e aquele que me orienta, aquele que me instrui, como o próprio Cristo fala, é o Espírito Santo. E aí nós partimos para o item 3, a nova condição. Nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Ou seja, qual é a minha nova condição? A minha nova condição agora é que eu sou redimido por Cristo. Eu tenho Jesus como aquele que me representa, vamos dizer assim, diante de Deus. Né? Ele diz assim, se o Senhor não me quer receber, Pai, olha, eu derramei meu sangue por Ele. Então, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos da redenção. Cristo, Ele é a expressão da nossa salvação. E nós somos salvos porque Cristo se entregou por nós. Então, qual é a minha posição? Salvo por Cristo. Eu sou salvo por Cristo. Eu sou salvo porque Cristo veio a este mundo e morreu em morte de cruz. Derramou o seu sangue, mas Ele ressuscitou, subiu aos céus e hoje está à destra de Deus Pai e intercede por nós. E nós caminhamos para o item 2, uma nova vida cristocêntrica neste mundo. Tópico 2, item 1, a revelação do mistério. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara, pois por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio
por intermédio de Cristo. Então, essa verdade diz respeito aos decretos eternos, ou seja, Deus havia, desde os tempos antigos, revelado, né, ou seja, preparado essa nossa salvação. Como a gente costuma dizer, o Senhor não foi pego, não foi apanhado de surpresa por conta da desobediência dos primeiros seres humanos, né, dos dois primeiros seres. Deus já tinha preparado isso na eternidade. Então, essa verdade é uma vontade, ou seja, Deus ele planejou soberanamente, tudo veio dele, como diz um texto, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi planejado, tudo foi estabelecido. Ele definiu exatamente como seriam os procedimentos que nos levariam à redenção antes mesmo de nós termos, através de Adão, perdido essa comunhão com Deus, né? Sua vontade foi executada. E aqui nós observamos o seguinte, o texto é uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é cristocêntrico? Cristocêntrico quer dizer Cristo no centro, né? Cristo está no centro de todas as nossas vontades, de todas as nossas ações, de tudo que nós fazemos. Paulo vai dizer, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa. Tudo que vocês fizerem, façam-no no sentido de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, para o louvor da glória do Senhor. Então, quando você vê aqui uma vida cristocêntrica neste mundo, quando nós conhecemos a Bíblia e nós buscamos viver uma vida cristocêntrica, certamente nós vamos nos confrontar com muitas situações que nos colocarão numa posição de ter que decidir. Sempre teremos que decidir. Eu fico com o Senhor ou eu fico com o mundo? Oxalá nós não venhamos a ficar com o mundo, né? A nossa vida ela tem que ser totalmente para o louvor da glória do Senhor. E aqui no tópico 1.2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo. Ou seja, como eu falei, porque dele, por ele e para ele. Em Cristo todas as coisas foram criadas. E Paulo vai dizer também, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Então, tudo converge para o Senhor. Tudo converge para o Senhor. O Paulo revela que o plano divino de fazer convergir em Cristo todas as coisas, isso inclui tudo o que foi criado por Cristo para Cristo e o que subsiste em Cristo, né? Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja. Cristo, a cabeça da igreja, também é a cabeça do universo, né? Aqui a palavra grega para tempos não é o cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é o kairos. O cronos eu costumo dizer que o cronos é aquela marcação linear, começo, meio e fim. O kairos, eu já vi algumas expressões de uma ideia de uma circularidade, né? Então Deus ele está aqui, tudo que está acontecendo ele está observando, né? Então nós vemos aqui que a ideia do plano do kairos, ou seja, tudo no tempo de Deus, nos planos de Deus, na direção e na definição que Deus estabelecer, né? Tudo para ele, na plenitude dos tempos, ou seja, o Senhor no momento exato, no momento que tudo convergia para que o Senhor ele se manifestasse, todas as coisas carreando na direção daquele momento em que o Senhor ele nasce, vai se apresentar ao mundo, ele veio, ou seja, dentro daquilo que fora estabelecida por Deus. Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós. E aqui nós vemos o seguinte, ele diz, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Ou seja, tudo que nós fizermos, né? Tudo que nós fizermos, que o façamos para o louvor da glória do Senhor. Nós somos a expressão que Deus espera de adoração, né? Quando nós fazemos qualquer coisa, não é no sentido de cantar, não, cantar, bater palmas, mas é o viver para louvar a Deus.
um viver para glorificar, ou seja, tudo o que eu faça, né? Seja na minha vida religiosa, seja na minha vida secular, tudo o que eu fizer, que eu faça com aquele pensamento, aquele sentimento de que o Senhor está sendo glorificado nos meus atos, o Senhor está sendo glorificado nas minhas ações. Se isso estiver acontecendo, eu posso dizer que tudo que eu estou fazendo é para o louvor da glória do Senhor. E nisso Ele estará certamente aprovando a mim como seu servo, como alguém que Ele elegeu, que Ele escolheu, que Ele predestinou, que Ele acolheu, que Ele remiu. Né? Isso é o que vai estar acontecendo. Aí nós partimos para o tópico 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, que fique claro aqui, novamente, aquilo que eu falei ainda há pouco. O selo do Espírito Santo não está relacionado com o ser batizado, com a expressão do falar em língua. Nós chamamos de ser batizado, nós pentecostais, assembleianos, dizemos que é ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, ser batizado com o Espírito Santo é o mesmo que falar em línguas que alguns chamam de estranhas. Eu não gosto de usar esse termo, porque estranho pode ser alguma coisa que seja estranha ao nosso meio. Eu prefiro dizer que são línguas espirituais, e aquelas línguas espirituais vindas do céu e não de outro lugar. Então, aqueles que são batizados com línguas e têm o dom das línguas, de falar em línguas espirituais, não é o selado pelo Espírito Santo. O selado é aquele que se converte a Cristo de corpo, alma, de coração, de todo ser. Esse, ele é selado, quando ele recebe a Cristo, reconhecendo esse pecador carente de perdão. Então, que fique bem clara essa ideia. Quando se fala de batismo no Espírito Santo, aí você vai lá para Coríntios 12 ao 14, que vai falar sobre as manifestações dos dons espirituais. E aí você vai encontrar várias manifestações, que fique claro, essa manifestação eu falei alguns dias atrás, para outra aula, que nós estamos também ministrando aqui, que é da revista Lições Bíblicas, edição especial, e eu falava sobre essa questão dos dons que não pertencem a ninguém. Ninguém é dono dos dons. Ninguém é dono dos dons espirituais. Os dons são concedidos à igreja. Os dons são concedidos à igreja. Então, se você é agraciado com o dom das línguas, amém. Deus te abençoe, isso é muito importante. Mas você já foi selado antes. Tá? Então você pode falar em línguas, você pode ter o dom de interpretação das línguas, mas você já foi selado antes. Tá? Então, que você assimile isso. Ser selado com o Espírito Santo não quer dizer ser batizado com o Espírito Santo. Por isso, muitas pessoas que não falam em línguas espirituais e são crentes que têm uma espiritualidade assim estupenda, extremada. São espirituais no sentido literal da palavra. Vivem uma vida posso dizer, de santidade, de buscar agradar intensamente ao Senhor e não falam línguas espirituais. O contrário também existe. Tem muitos falando língua espiritual, línguas que a gente não sabe que línguas são, porque a vida não condiz com aquilo que eles expressam nessas manifestações. Infelizmente, nós vivenciamos isso. E aí nós vamos lá para o item 2 do tópico 3, o penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia. O Espírito Santo é a garantia de que aquilo que foi prometido se cumprirá. O Senhor, ele foi aos céus, ele disse, olha, eu vou para o céu, mas vos deixarei o Consolador. Ele estaria conosco aqui até o dia que nós formos levados para morar com o Senhor. Então, o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, ou seja, preste atenção nisso. Aquele que tem o Espírito Santo é aquele que busca agradar ao Senhor. Aquele crente que vive uma verdadeira montanha-russa, a hora está bem demais, a hora tá, não está, a hora está fora, a hora está dentro, a hora está fora da igreja, esse precisa ter cuidado. Eu sei que quando a gente fala isso, tem aqueles chamados desigrejados, acham logo que a gente está querendo botar alguém no inferno, mas não é isso. A Bíblia ensina sobre essas coisas. Eu não sei o que estou dizendo, é a Bíblia, basta ler a Bíblia. Ninguém tem intenção de botar ninguém no inferno, pelo contrário. Se nós somos cristãos, é o nosso desejo. Cristãos que vivem os ensinamentos de Cristo. Nós temos o mesmo pensamento de Cristo. Queremos que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas a Bíblia ensina, não podemos colocar uma venda aos nossos olhos e não enxergarmos essas coisas. Nós
se nós agradamos ao Senhor, vivemos para adorá-lo, para fazer a sua vontade, nós temos essa marca da garantia da redenção. Mas se nós vivemos uma vida de ausência de temor a Deus, esses dias eu vi alguém até falando sobre essa ideia da salvação, que nós aguardamos a nossa redenção e que, na verdade, a nossa redenção ela já começou aqui. Eu acho bastante interessante isso. Mas o selo, ou seja, o fechamento dessa história que começa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ela só se dará quando nós entrarmos verdadeiramente na glória. Para quem acredita nisso, quem não acredita, quem acha que a vida acaba aqui, terminou aqui, não tem mais nada, como diziam os saduceus, que só criam na vida aqui, não criam anjo, nem espírito, nem nada que fosse transcendente, né? Que continue assim. Eu, como um bom pentecostal, como alguém que lê a Bíblia e que entende a Bíblia a partir de uma visão pentecostal, eu entendo que a vida ela não se encerra aqui. Pelo contrário, para mim isso aqui é um trampolim para o que virá depois, né? Pelo menos é isso que a Bíblia me ensina. Paulo vai dizer, está muito claro lá na primeira carta dele aos Tessalonicenses, quando havia essa preocupação, ele vai dizer, olha, nós que ficarmos vivos não precederemos aos que dormem, né? Porque primeiro eles serão arrebatados. Então há uma promessa. E o Espírito e os anjos que ficaram ali quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele ascende aos céus, quando ele sobe, né? Ele diz, olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. E Jesus também disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, né? E ele voltarei para que onde eu estiver vocês estejam comigo. Então existe essa promessa. Eu não acredito, a Bíblia não é mentirosa. Então, quem não espera Deus além desta vida, como diz Paulo, me perdoe, mas é o mais miserável dos homens. Eu não sei o que digo, o apóstolo Paulo, né? Então, aqui para fechar, ele é o penhor, ele é a garantia, né? O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Nós estamos selados com o selo do Espírito Santo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo. Perceba isso, que permanecerem fiéis, né? Quem é que vai ter a garantia, quem é que tem a garantia da validade desse selo? Aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que vivem para agradar ao Senhor, aqueles que lutam, né? A salvação, a nossa santificação, ela é uma luta diária. Eu não concebo essa ideia do cristianismo fácil, não concebo de forma nenhuma. Eu entendo que eu não estou dizendo que hoje eu estou salvo, amanhã não, hoje eu estou salvo, amanhã não, mas aquilo que vai dentro do meu coração é que diz se eu estou salvo ou não. Então neste momento, tenho esperança, expectativa de que se o Senhor me chama, nessa hora eu estarei com Ele, né? Eu estarei com Ele, eu tenho essa convicção, né? Mas não podemos ficar brincando de ser crente. Essa é uma visão que está muito clara na Bíblia. Quem brinca de ser crente, é o caso de Ananias e Safira, né? Você vai lá encontrar isso em Atos. Porque mentiram ao Espírito Santo. Porque mentiram ao Espírito Santo. Naquele momento eles tiveram um julgamento imediato, né? Os dois perderam a vida. Isso eu não sei o que estou dizendo, está lá em Atos. Você pode ler isso, né? E que foram mentir para o servo de Deus. Eles não tinham obrigação nenhuma, não, de entregar nada. Mas quando eles mentiram, disseram que tinham feito uma coisa, na verdade tinham feito outra, eles mentiram ao Espírito Santo. E por eles terem praticado aquela mentira, eles sofreram um juízo imediato. Então, não dá para brincar de ser crente. Ou nós somos crentes, ou nós estamos fadados aí a amargar uma eternidade de bastante sofrimento. Aí você vai dizer assim, poxa, Edmar, mas tem tanta gente que diz que é crente que faz muita besteira. Eu digo para você, assim como em todos os setores sociais tem gente ruim, no ambiente cristão também tem. Mas ele pode estar vestindo uma capa de cristão. Ele pode enganar a mim e a você, ele ou ela pode enganar a mim e a você. Mas o Deus Todo-Poderoso ninguém engana, tenha certeza disso. Então quando você quiser fazer críticas aos crentes por causa de um ou de outro, reflita sobre isso. Se você conhecer a Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo, né? Como em todos os setores sociais tem gente ruim. Todos os setores, não tem um setor que não tenha gente ruim. E no ambiente cristão tem gente ruim. Mas a Bíblia diz, os que estão selados com o Espírito Santo são aqueles que são fiéis, que procuram rigorosamente fazer a vontade do Pai. Esses têm garantia da sublimidade, como diz o tema aqui, das bênçãos espirituais. Então, a eles está totalmente liberada a bênção. As bênçãos estão totalmente liberadas àqueles que procuram agradar o Senhor em todo momento, vivem para o louvor da glória do Senhor. E na conclusão diz o seguinte, nessa porção da Epístola aos Efésios,
o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, o Senhor te abençoe e que você se habilite a ser um detentor dessas bênçãos espirituais, que você seja selado verdadeiramente com o Espírito Santo da promessa. E fica aqui uma mensagem. Não negligencie sua salvação. Não negligencie sua salvação. A salvação não se compra com dinheiro. Fique atento para isso. Não é porque você dá muito dinheiro para a igreja ou você não dá nada que você vai ser salvo ou não. É quando você vive uma vida que agrade ao Senhor. Quer você tenha dinheiro, quer você não tenha. O que agrada ao Senhor, como o Senhor falou uma vez para Samuel. Samuel, você está vendo só por fora, mas eu estou vendo o coração. É o que vai dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo te ilumine. Fique com Deus. Paz.